Dieta X ou Y e câncer é um tema muito relevante, por quê? Porque muitas pessoas acabam tentando recorrer a uma dieta específica quando tem uma pessoa próxima com câncer. E câncer é a segunda doença responsável pela taxa de mortalidade em todo o mundo, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Vamos lá. Jejum intermitente, uma restrição calórica mais agressiva, dieta que imita o jejum, dieta cetogênica. Galera, quando a gente fala, por exemplo, de dieta cetogênica, eu estou finalizando uma meta-análise de dieta cetogênica, não necessariamente é na área oncológica, mas quando eu abri os estudos na área oncológica, são publicados em boas revistas, aparentemente o estudo seria bom, mas não. Eu acabei observando problemas em relação a grupo controle. E muitos estudos, infelizmente, são assim. Ou seja, independentemente de jornal científico e tudo mais, temos que considerar toda a leitura do artigo e cogitar a aplicabilidade prática. Quando a gente fala de dieta cetogênica e câncer, é importante citar principalmente o glioblastoma, que afeta a parte central. Até mesmo este tipo de câncer, que tem um índice de mortalidade elevado, a dieta cetogênica vem sendo proposta há um bom tempo e mesmo assim os estudos são controversos. E quando a gente pega a relação da célula oncológica e nutrientes, gente, é uma bagunça. Embora haja, por exemplo, uma fisiopatologia de base, que é padrão no câncer, o câncer é uma doença heterogênica. A célula oncológica usa tudo. Usa aminoácido, usa lipídios, usa glicose. Então a gente tem que tomar cuidado com extrapolações, vias e tudo mais. Vamos lá. Dieta específica para potencializar a quimioterapia. Um tipo de jejum, dieta que imita jejum. Sabe uma coisa que poderia ser mais promissora do que isso? Seria uma interação droga. Por exemplo, insulina. Aplicar insulina concomitantemente com a quimioterapia. E esse protocolo vem sendo feito. Por quê? Porque parece que acaba auxiliando neste aproveitamento da quimioterapia. E seria mais fácil, porque tem lá o acesso venoso central, na subclávia, por exemplo. Então, administra a insulina, pronto, vai ter um efeito instantâneo. Não precisa de dias e dias de restrição calórica e tudo mais. E tendo, portanto, uma interação benéfica com a quimioterapia. Só que isso é considerado off-label, vem sendo usado, replicado, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, já vi paciente fazendo isso. E para vocês terem noção, paciente tomando testosterona e tudo mais, o câncer é tão agressivo que mesmo tomando hormônio anabólico, perde massa muscular considerável. Por isso que eu tenho um grande receio de pegar uma dieta X ou Y que acaba induzindo uma restrição calórica agressiva no indivíduo, pensando no cenário real. Depois que faz esse protocolo, administrando a insulina concomitantemente com o quimioterápico, a pessoa sai comendo o que tem pela frente. Ele está saindo de uma hipoglicemia. Então vai comer um industrializado, um embutido, que está lá no hospital. Então, esquece essa parte. Olha, embutido faz mal. Enfim, é o que é. Estou dando um exemplo aqui de cenário real. E às vezes sai desse protocolo off-label, tá, da insulinoterapia, concomitantemente com quimioterapia, e faz um enema de café, tendo câncer coloretal, por exemplo. Então, tem algumas coisas desse jeito. Lembra daquela extrapolação que teve com a fosfoetanolamina, por exemplo? Pois é, teve vários casos ruins também sendo relatados. Pois é. E quando a gente fala os tipos de câncer, pode ser um paciente que aparentemente ele está rígido, enquanto tem outro que ele é bem sarcopênico, o câncer já está em metástase, saiu da próstata e começou a afetar o intestino e, consequentemente, também afetou o sistema renal e tudo mais. Então, a gente tem que considerar isso.
Então, câncer de cabeça e pescoço, linfomas, próstata, câncer, seminoma, existem cânceres e cânceres. E na nutrição, hoje, uma das maiores lutas é aumentar o consumo de proteína. Exatamente. Isso é falado nos congressos e através das melhores faculdades e pesquisadores. Eu posso citar, por exemplo, o Paul Wishmeyer, da Duke University, nos Estados Unidos, ou a professora Carla Mota, de Alberta, no Canadá, que é brasileira, e está lá há anos, estuda isso. Tem muitos estudos bons, com um bom número de citação, e ela estuda essa parte de composição corporal também, consumo de proteína, população oncológica, e ela já trabalhou, por exemplo, com a professora Oth Ryan, da Irlanda, e estuda isso também, e na Irlanda também tem um bom investimento do governo para o tratamento oncológico, investimento de pesquisa e tudo mais. Então são pesquisadoras referências na área para mim, e a Oth Ryan tem até livro sobre isso, tá? Livro aceito pelas instituições de respeito, tá? Além dos artigos dela. E eu já cheguei a fazer um artigo bem interessante junto com o professor Gustavo Pimentel, que dedicou anos e anos em relação à pesquisa do câncer e nutrição. A esposa dele é oncologista. E também tivemos a contribuição do Felipe Teixeira, que é professor de nutrição. E também ele é bioquímico, além de ser nutricionista. E nesse artigo que publicamos na Pharmacological Research, que é um bom jornal, um bom fator de impacto, discutimos muito sobre essa parte de IGF-1, mTOR, e talvez de forma intrigante, a nossa discussão foi trazendo como algo benéfico um certo aumento de IGF-1 através do consumo de proteína na caquexia oncológica, porque a luta é fornecer proteína, fornecer nutrientes, aminoácidos para tentar mitigar isso, tá? Mas a gente não pode se prender apenas às vias bioquímicas, porque pode haver extrapolação, e às vezes tem, em relação a supervalorizar IGF-1, mTOR, ou reinventar rotas, por exemplo, colocar uma setinha de menos IGF-1, menos proteína, e então menos sarcopenia. Como assim? Como que está funcionando assim? Talvez isso é algo que vem de um dado experimental animal. Mas, clinicamente falando, não faz sentido nenhum. Não se discute isso nos congressos de nutrição clínica ou em consensos, por exemplo, no consenso de sarcopenia e tudo mais. Tá? E quando a gente fala de sarcopenia, vamos falar um pouco da prática. E aí, citando sarcopenia por citar, como que avalia isso de verdade? Vamos usar o que é feito através do consenso principal, ou existe algo que podemos trazer para o público oncológico de forma específica? Tem o SARC-C, que junta a circunferência da panturrilha, junto com os parâmetros tradicionais, tá? Para ver funcionalidade, essa parte assim, de composição corporal também, para tentar acessar a saúde muscular, digamos assim. Então, é crucial ver o que dá para utilizar na prática, como avaliar o paciente oncológico. E quando eu falo assim, em relação a avaliar, minha observação, tá? Eu acho que casos oncológicos todo mundo tem nas famílias ou entre amigos. Então, se eu pego um caso recente, por exemplo, o indivíduo ele perdeu 15 quilos bem rápido, literalmente. Mesmo se entrasse, por exemplo, com testosterona, um hormônio anabólico, talvez nem conseguiria recuperar 5 quilos de 15 perdeu. Tá? Reto femoral, definhado, posterior, exame clínico, vê isso. Tá? Então, é algo que às vezes o indivíduo estava jogando futebol semanas atrás, ficou sarcopênico por causa da
agressividade do câncer. Dá para colocar uma dieta alternativa? Não, não dá. Por muitas vezes ele vai comer o que ele está conseguindo por causa da inapetência que existe, e também tem essa parte de mucosite, esofagite, e demandando, portanto, todo o manejo específico. E essa parte de avaliar o paciente, ele é desnutrido, tem obesidade também, lembrando que a desnutrição na obesidade é um problema, tá? E existe uma luta na nutrição clínica em manter um bom nível de proteína, até mesmo no indivíduo com obesidade, tá? Qual que é o nível de estresse que este sujeito tem? Como avalia ele? Qual que é a meta da terapia nutricional? E quando falamos de nutrição, a gente não pode negligenciar aqui no Brasil a Braskem, a SBNO, tem o INCA também com seus posicionamentos. Qual a triagem que a gente usa em um paciente oncológico? Tá? E quando a gente fala de alguns itens dessa triagem, vamos lá. Tem alguns bem relevantes em que algumas dietas específicas podem afetar. Por exemplo, ingestão habitual nas últimas 2 semanas. Poxa, você coloca uma dieta com uma restrição calórica extrema, arrebenta este item aqui de avaliação nas últimas 2 semanas, por causa da alteração da massa corporal, tá? Em que um risco elevado para perda é uma redução de 5% em um mês, 7,5% em 3 meses e 10% em 6 meses. Tá? Então, a depender da dieta, de um protocolo dietético, vai afetar sim essa parte da triagem nutricional do sujeito. E outra, é idoso, qual que é o nível de albumina dele, do colesterol, porque é algo bem importante quando a gente fala da nutrição clínica de verdade. A meta da terapia nutricional, no geral, é manter ou recuperar o estado nutricional deste sujeito, tá? Por isso, a minha preocupação com dietas da moda. Aliás, dietas da moda ou nomes mais alternativos em que vários estudos são necessários para então termos um consenso forte. Vamos lá, calorias. Existe uma recomendação por trás na fase geral ou oncológica, se é desnutrido ou se tem obesidade. Aí pode usar, por exemplo, regra de bolso ou algumas fórmulas específicas, tá? Mas usa uma dieta específica, vai sair fora desse padrão. Será que vale a pena? Fica aí a reflexão. E quando a ingestão oral é menor do que 70% das necessidades nos últimos 3 dias, sabe o que é indicado? Suplementação oral hipercalórica e hiperproteica, 2 a 3 vezes por dia. Aí você entra com uma dieta mais alternativa, você vai desrespeitar essa recomendação. Bem como quando a alimentação oral está indicada ou for 60% das necessidades nutricionais nos últimos 3 dias, também recomenda a terapia nutricional integral ou com fórmulas hipercalóricas até restabelecer uma ingestão adequada por via oral. Então, a nutrição clínica é muito complexa e eu estou deixando aqui de lado essa parte parenteral, tá? Vamos lá, ciência não é sentimento. Nutrição de verdade não são fotinhas em que temos variações da massa corporal de água em indivíduos rígidos, e tampouco a nutrição de verdade não é ficar mostrando a raba, as nádegas. Não esqueça a veia da nutrição clínica de verdade. Bons estudos!